Fala aí, senhores e senhoras Nerd Show, Luca aqui mais uma vez, primeiro vídeo do canal, né? E esse é um canal que eu criei pra criar meu portfólio, pra criar muitos e muitos projetos com vocês, ensinar um pouco do que eu aprendo, então sejam muito bem-vindos. Esse aí, no caso, que tá aparecendo na tela é o repositório do projeto de hoje, e esse aqui é o meu GitHub. Caso vocês queiram acessar, o nome é LucaMVs, por enquanto, talvez eu mude isso futuramente, mas por enquanto é LucaMVs, aqui tem as tecnologias que eu uso, um pouquinho de tudo. E aqui esse seria o repositório do nosso projeto de hoje. Nosso projeto de hoje não é nada mais nada menos que esse projetinho aqui, um CSS 3D Card que eu fiz, também tem isso no Behance já. E aqui a gente tem uma pequena demonstração de como ele funciona, né? É uma cartinha que gira, gira e mostra tanto a frente quanto o verso, né? Enfim, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser baixar o projeto. A gente vem aqui no Code, copia esse códigozinho para dar um git clone. Quem também não está muito familiarizado com o git, você também pode simplesmente clicar ali no download zip, que o arquivo será baixado na sua área de trabalho, onde você quiser, e assim poderá trabalhar com ele em formato zip para depois descompactar e criar o próprio código que já está ali disponível para vocês. Aí você já vai ter um panorama geral do que tem, que é uma carta girando e tal. Você pode editar de várias formas, você pode fazer a sua própria carta, você pode usar uma carta de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, de Magic, do que você quiser, rapaz. Os formatos estão já no próprio CSS que eu vou mostrar já já. Então vamos dar uma olhadinha primeiro no HTML, beleza? Aqui no HTML a gente tem o title, que é o nome do projeto, MayaCard, e a gente dividiu em várias divs, tudo isso dentro do body, né? Primeiro tem a div cena, que é a cena como um todo, depois a div da carta, que é um objeto, né? Objeto não no sentido de programação orientada a objeto, mas é um evento, um elemento na cena. A gente tem um elemento que é o objeto, que é a carta, e aí a gente tem essa div carta, que é exatamente para ser ela como um todo. E aí tem a carta da frente e a carta de trás. Você vai ter duas classes, cada uma separada para isso. Então ela é bem simples mesmo. E embaixo ali a gente só tem um azinho, né? Que é uma tag de anchor point, que a classe é ad, de advertisement, que é para onde leva esse link, né? Então você pode editar, conheça o mundo de Maya no canal Nerd Plus, ou o que você precisa, o que você quiser, você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar seu nome, não importa, isso é só um decorativo, tudo bem? Então vamos agora para a parte mais complexa, que é o CSS. Bom, continuando aqui, né, a gente vai ter as primeiras tags ali, que seriam body, que seria altura em 100%, background preto, e overflow hidden. Se você quiser, você pode colocar qualquer cor aqui, qualquer cor de background que você quiser, que altera na hora ali, pá, entendeu? Mas aqui a gente trabalha com o preto exatamente para deixar já combinando com o fundo, né, da foto. Já que é um PNG, a gente pode trabalhar bem com essa coisa de transparência usando um pretinho, né? Fica mais bonito também. Você poderia também colocar uma foto de imagem por trás, né? Usando background image, você linkaria lá e poderia dar uma estilizada bacana e tal. A cena, que seria essa parte daqui, é agora que a gente começa a entrar nas divs, né? A parte da cena. A cena tem aqui o width 100%, então ela ocupa toda a tela, e um tamanho de 80%, exatamente para dar um respiro e colocar uma parte embaixo para futuramente, né, não ter 100% do tamanho. Aqui seria Display Flex, então você vai ter elementos divididos muito bem alinhados, usando também o Align Item Center, você coloca tudo no meio. Basicamente a parte da cena já tem tudo ali feito, né, é uma coisa bem estática, bem simples. É mais as preferências do próprio container, por assim dizer. E agora a gente vai para descer um pouquinho para a carta em geral. A carta tem essas dimensões e é importante que você mantenha as dimensões bem definidas, exatamente a altura, a largura da sua foto, da sua capa, tanto da frente quanto de trás da carta, exatamente para ela manter as proporções e seguir como um elemento único, né? Para você exatamente não poder, por exemplo, tanto a carta como um todo, quanto a frente quanto atrás, é importante manter o mesmo tamanho, senão pode quebrar a proporção, né? Poderia ir para ficar, por exemplo, isso. E aí pode ficar feio, pode estragar o layout, principalmente se a sua imagem não tem essas proporções. Então é interessante você já manter tudo padronizado, ou seja, 300 pixels de largura por 465, pode ser 500, da maneira que for, o quanto você achar interessante. Você deixa todas essas coisas iguais, tanto da frente, quanto da trás, quanto a carta inteira. Aqui a borda, né, uma bordinha e tal, com um sólido preto,
você pode alterar a borda como você bem entender também. A posição relativa, exatamente para ter aquela coisa de, né, você pode ter absoluto e tal. Eu recomendo que estude um pouquinho sobre essa parte de posições fora desse vídeo, porque ela é uma parte mais técnica. E aí a gente vem para talvez a propriedade mais importante de todo o CSS desse projeto, que é o Animation, né? A propriedade Animation, ela tem várias e várias propriedades dentro dela mesma. Então a gente tem aqui a propriedade Flip, né? A propriedade Flip, ela serve exatamente para flipar alguma coisa, algum objeto, que seja. Então você já indica que existe um flip, você indica o tempo dessa animação. Então se eu aumentar aqui exatamente para, sei lá, 10 segundos, você vai ver que a carta vai demorar muito mais para girar. Ela vai demorar 10 segundos para fazer o giro inteiro, né? Então, alternate, você pode tirar e colocar algo diferente aqui também. Infinite, ou seja, com essa propriedade ela vai ficar girando e desgirando, girando e desgirando. E easy out. E o easy out é para tanto fazer o giro quanto a volta. Então ela tem essa coisa, né? Você pode, por exemplo, só querer um giro, então você só coloca o easy in e acabou. Ela vai só girar uma vez. Ela não vai desgirar de novo que nem antes, ó, tá vendo? Até a animação mudou. Então, se você quiser, easy in out é a que eu usei nesse projeto. Eu achei que ficou bom, achei que ficou bem interessante, mas fica a critério de vocês. E o Transform Style, né, que não funcionaria, esse projeto não funcionaria sem o Preserve 3D, que é talvez também uma propriedade muito importante, que serve exatamente para manter essa perspectiva, né, de 3D, né, como o próprio nome já diz. Então é um espaço 3D que isso tudo ocorre e você tem que definir isso dentro do seu elemento, né, dentro da carta. Para a parte da animação, você no CSS tem um pouco de controle nessa parte de animação, né? Então você tem os chamados keyframes. E esses keyframes estão relacionados ao flip. Então você já abre aqui @keyframes, que é como você declara essa parte de animação. E também tem a parte de flip de giro, né? Então você pode controlar quantos graus esse giro ocorre, em qual porcentagem tal giro ocorre em qual grau, né? Você consegue ter um controle um pouquinho mais específico dessas propriedades usando keyframes. Então, se eu quiser rotate y, né? Você coloca, por exemplo, 360. Você vai ver que vai ser bem diferente. Olha só, já dá um giro completo, não dá um giro pela metade como eu estava fazendo. Eu estava fazendo um giro pela metade e aí voltava, que é mais suave, né? Então também tem a ver um pouco com a velocidade, porque quanto mais giros por segundo, mais rápido. Então aqui a gente já vai agora para a parte da carta da frente e carta de trás, que é um espelho, é basicamente um espelho. O tamanho e a largura tem que ser exatamente igual à da carta. A posição absoluta, porque aquela lá era relativa. Então eu já, mais uma vez, incentivo muito você dar uma pesquisada sobre position no CSS. Quando ela é relativa, as outras podem ser absolutas. O top 0, o left 0, exatamente para dar uma especificada nos tamanhos, né? E o index é 1. O z-index, né? O que é o z-index? O z-index ele serve para deixar na frente. Então exatamente assim você declara que essa carta aqui é a carta da frente. E aí, quando fica backface, ou seja, quando você está vendo ela ao contrário, ela fica escondida, deixando assim possível você colocar um fundo atrás. Essa propriedade ela também é muito importante, porque é ela que consegue fazer com que o CSS identifique que você está colocando as costas da carta. E aqui você declara qual é a imagem que você vai utilizar. Agora, para finalizar, a gente tem a parte de trás da carta, né? Que a gente repete a mesma coisa para tudo, até a parte do left, né? Top e left 0. Mas como não tem o z-index 1, ele automaticamente vira 0. E aí a gente não precisa colocar. E aqui ele tem o transform translate x menos 180 degree. O que essa propriedade faz? Ela coloca com que essa carta seja colocada atrás, de virada assim. Porque as duas, por natureza, elas são mostradas de frente, né? As duas cartas são mostradas de frente. Você declara as duas ali, as duas são duas imagens de frente. E aí o que você faz? Elas já estão na mesma posição assim, só que essa carta aqui que está na frente, ela está aparecendo. A outra de trás não, ela está invertida. Então você vai só inverter ela. E esse movimento de inversão é o que esse Transform Translate X faz. Ele faz esse giro que serve exatamente para você dar a face da carta para trás.
E aí você só declara o link usando o background image que você já está acostumado e acabou. Aqui embaixo a gente só tem um pequeno adereço, um frufruzinho que eu coloquei, que é uma escritinha usando display flag, Justify Content Center, font size 1 rem, que é 16 pixels, a color pode ser branca, azul, qualquer contraste com preto, e a font family Lora, que é minha fonte favorita talvez. Bom, basicamente é isso, ok, rapazes? Então, senhoras e senhores, esse foi o tutorial de como um code review, né? Foi mais um code review sobre como fazer esse efeito de carta. Então, espero que tenham gostado. É um código bem simples, para ser sincero, e faz um efeito muito interessante que dá para ser usado de diversas formas, diversas maneiras. É tudo uma questão de criatividade nesse caso, tá bom? Então, muito obrigado por ter visto até aqui. Caso tenha gostado, por favor, se inscreva no canal. Vamos fazer mais vídeos assim de code review. O código vai estar no GitHub. Caso alguém tenha curiosidade, pode me seguir lá também. E qualquer dúvida, pode botar nos comentários que eu vou fazer de tudo para ajudar vocês. Obviamente, caso o Stack Overflow tenha falhado. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos e valeu!